Olá, bom dia! Você sabia que foi em Belo Horizonte que nasceu uma das primeiras grandes iniciativas para ajudar as empresas brasileiras a melhorarem sua gestão? Isso aconteceu no começo da década de 1990. E esse movimento foi batizado de GQT, Gestão pela Qualidade Total. Nós, da equipe do Aquila, temos orgulho em dizer que a base das nossas metodologias nasceu nesse capítulo que tanto marcou a história do mercado brasileiro. 2 dos especialistas que atuaram ativamente no GQT são nossas referências técnicas e, mesmo após mais de 50 anos de carreira, eles continuam inspirando reflexões importantes no nosso modo de trabalhar. Neste programa, você vai viajar conosco nessa história. Vai conhecer mais sobre o modo de pensar dos consultores Orlando Euler e Carlos Alberto Botrel e entenderá mais sobre a origem das técnicas que prepararam as empresas brasileiras para enfrentarem a forte competitividade que veio com a abertura econômica do mercado na década de 1990. A história é feita por aqueles que não desistiram, por quem transformou as dificuldades em estímulo, as oportunidades em projetos e por quem fez do conhecimento uma força capaz de construir caminhos novos. Orlando Euler, 88 anos, engenheiro de Minas, metalurgista e engenheiro civil, doutor pela Universidade de Paris. Eu sempre tive um espírito muito questionador, um gosto pelas ciências exatas e curiosidade para ter respostas aos fenômenos do dia a dia. Carlos Alberto Botrel, 85 anos, engenheiro mecânico e eletricista, PhD em metalurgia pela Colorado School of Mines nos Estados Unidos. Sempre gostei de matemática e essa disciplina me fascinou a tal ponto que eu tirei a maior nota da turma e fui convidado para ser monitor. Eu estudava 16 horas por dia. No currículo destes 2 engenheiros, há dezenas de realizações nas áreas pública e privada. Como cientistas, atuaram em 2 das mais renomadas universidades do país, preparando novos engenheiros, o FMG e a Escola de Minas de Ouro Preto. Como pesquisadores, Euler e Botrel foram determinantes para a evolução do ensino da engenharia no Brasil e para a modernização da gestão nas empresas brasileiras. Dagoberto é doutor e professor do Departamento de Metalurgia da UFMG. Ele foi aluno do Carlos Alberto Botrel e se lembra bem como ele era exigente. Muito sério, tá certo? Muito detalhista, tá certo? Português tinha que ser português, nada de internetês e também no aprendizado, no conhecimento técnico e científico que ele dominava no assunto. Era sempre assim mesmo, várias atividades, várias soluções de problemas na época, nunca uma tarefa só, né? Não foi à toa que eu escolhi, né, para conduzir o trabalho de orientação no mestrado. Outro estudante que nunca se esqueceu do mestre foi o Adriano, que também seguiu os passos do professor e veio a se tornar titular da Escola de Engenharia da UFMG. Ele foi aluno do Orlando Euler na Escola de Minas de Ouro Preto. Que eu me lembro até hoje, né? Ele buscava, né, unir a metalurgia de fábrica, a metalurgia da indústria, né, com a ciência. E de fato, Botrel e Euler se tornaram personagens importantes da iniciativa pioneira que viria a transformar as organizações brasileiras para sempre, o Programa de Gestão da Qualidade Total, também chamado de GQT, que promoveu a união entre ciência e gestão, mercado e academia. O nascimento desta história foi aqui, na Fundação Cristiano Ottoni, dentro da UFMG. Esse projeto ele teve um destaque muito grande para a UFMG, mas muito maior para o Brasil, porque ele permitiu às empresas brasileiras ter uma estrutura de gestão de qualidade. Quando o Programa de Gestão da Qualidade Total nasceu na Faculdade de Engenharia, estávamos na década de 1990 e a unidade ainda funcionava no centro de Belo Horizonte. Este livro resgata esta história centenária
e também relata a mudança para a atual sede no campus da UFMG na Pampulha. Benjamin comanda a Fundação Cristiano Ottoni e fala com orgulho da importância do GQT ter sido a primeira iniciativa a criar uma metodologia de gestão para o mercado nacional. Era muito carente de gestão, eles foram desenvolvendo, um projeto de qualidade total brasileiro, que as empresas pudessem se adaptar. Porque era a diferença de gestão das empresas lá fora, de países desenvolvidos, com as empresas brasileiras, a diferença era muito grande. Esse descompasso entre as empresas brasileiras e as estrangeiras, citado pelo presidente da Fundação Cristiano Ottoni, Benjamin Menezes, se deveu ao atraso no processo de internacionalização do mercado latino-americano. Um dos momentos mais marcantes do processo de industrialização do Brasil se deu a partir da década de 1990, quando ocorreu a abertura econômica do nosso país. Poder importar produtos de todo tipo com mais facilidade provocou as indústrias brasileiras a melhorarem seu parque tecnológico e passarem a produzir novas manufaturas. Por conta disso, um dos objetivos principais do Movimento pela Qualidade Total era capacitar as empresas brasileiras de modo que empreendedores, gestores e suas equipes pudessem aprender técnicas para trabalhar com mais eficiência, gerando melhores resultados e acelerando o crescimento. A questão inicial era: onde se inspirar para ter essa fonte de conhecimento? Que país poderia ensinar ao Brasil o que precisávamos aprender? A resposta estava bem longe, na Ásia. Os professores da Faculdade de Engenharia decidiram buscar técnicas e métodos no país que havia se tornado modelo de gestão na década de 1990, o Japão. Nós procuramos olhar o mundo para ver onde estava mais bem localizado o conhecimento. Então nós tivemos contatos com a Alemanha, tivemos contatos com a Inglaterra, tivemos contatos com os Estados Unidos e com o Japão. Os japoneses foram um exemplo muito forte, e isso na esfera internacional e no Brasil também, que identificaram o Japão como sendo o país que tinha a metodologia mais adequada para atender às necessidades do Brasil na área de aprimoramento dos resultados das suas organizações. E identificaram a União de Cientistas e Engenheiros Japoneses como a parceria mais adequada para trazer para o Brasil essa metodologia que iria propiciar essa resposta ao convite do governo federal. A notícia se espalhou pelo país. A UFMG, por meio da Fundação Cristiano Ottoni, estava liderando o processo de modernização das empresas brasileiras por meio do programa GQT, Gestão da Qualidade Total, incentivado pelo governo federal. A década de 80, em especial a indústria automobilística japonesa, chamou a atenção no cenário mundial e foi motivo de perguntas e de interesses de diversos países para conhecer o que se fazia no Japão. Inúmeras missões compostas por engenheiros e empresários deixaram o Brasil rumo à Ásia para ver de perto o modo de trabalhar das indústrias japonesas. O professor Carlos Alberto Botrel foi um dos responsáveis por selecionar os candidatos que integrariam cada missão. Para as missões, o número de candidatos era enorme, porque nós já tínhamos mostrado aos empresários brasileiros a importância da qualidade total. Nós realizamos ao todo 33 missões no Japão. Os resultados foram excepcionais. Os seminários tinham cerca de 1.500 a 2.500 pessoas. Esses seminários foram um sucesso total. Logo, a demanda aumentou. Mais universidades entraram para o programa e outras empresas brasileiras passaram a buscar no GQT a base para construírem a própria competitividade. Os cursos que a gente dava e já as primeiras interações nas empresas mostraram aos dirigentes, aos empresários e aos próprios engenheiros, que estavam no dia a dia conosco, como era forte o sistema japonês. Tudo isso mostrou a vitalidade do projeto GQT e ajudando a melhorar o aspecto
da indústria brasileira. Naquele momento, o Brasil vivia a abertura econômica, que liberou as importações e expôs as fraquezas do parque industrial brasileiro, obrigando nossas empresas a se modernizarem. Foi praticamente o ano de 90 e 91 que marcou o início de uma demanda sem precedentes para aprimoramento da produtividade e da competitividade de empresas brasileiras em busca da gestão, pelo fato de que em 90 foi realizada a abertura da economia brasileira ao mercado internacional. Isso gerou exposição à concorrência internacional, daí o fato das empresas brasileiras terem procurado, com uma demanda sem precedentes, a melhoria da gestão. O professor Botrel também atuava no processo de seleção dos profissionais que seriam enviados pela Fundação Cristiano Ottoni para atuar dentro dos projetos de consultoria em empresas de todos os segmentos. Sempre foi o propósito do projeto de admitir pessoas excepcionais, né? Muito inteligentes e muito focadas, né? Por quê? Porque a tarefa do consultor era muito difícil. Eu era a pessoa que iria corrigir provas de inglês, prova de português, prova de conhecimentos gerais, essas três eu preparava, e prova de informática. E a prova de conhecimentos gerais, ela buscava verificar se o aluno tinha essa abrangência de cultura, no caso, né? E nós não queríamos trazer para dentro do nosso projeto apenas pessoas boas em engenharia, em matemática, em gestão. Nós queríamos trazer pessoas com uma visão do mundo. Você viu aí que a definição desse perfil dos consultores que entrariam para o movimento de gestão pela qualidade total foi cuidadosamente desenhado. Era preciso usar bem os recursos destinados pelo governo federal para valorizar essa primeira grande iniciativa de trabalho conjunto entre a academia e as empresas e, claro, gerar resultados. Na equipe atual do Aquila, temos vários integrantes que participaram dessa iniciativa, seja como consultores ou representantes das empresas atendidas. O fato é que o GQT mostrou ao nosso mercado que dava para gerir melhor. Aprendemos com os japoneses que aumentar a produtividade não era uma questão de sorte, mas fruto de planejamento, análise e muita disciplina. E além das viagens à Ásia, os consultores do GQT também estiveram nos Estados Unidos. Nós conversamos com uma engenheira que foi atraída pela possibilidade de se tornar consultora e de aprender os métodos da gestão pela qualidade total. Mirza Quintão é consultora sócia do Aquila e contou para a nossa equipe o tanto que aprendeu com os engenheiros japoneses que vieram a Belo Horizonte promover esse intercâmbio de conhecimentos sobre a gestão. A consultora Mirza Quintão entrou neste seleto grupo de engenheiros que se tornaram consultores do programa GQT. Ela tinha o perfil desenhado pelos organizadores. Sou apaixonada por matemática. Número para mim é tudo. E foi então que, após ser aprovada, lá no começo da década de 1990, a carreira prevista para a engenheira metalúrgica sofreu uma guinada e Mirza passou a atuar na consultoria, o que naquele momento ainda era bastante incomum. As empresas não estavam preparadas para receber mulheres. A convivência com os japoneses, tão estudiosos, disciplinados e focados na busca por resultados, criou diferenciais para a carreira da Mirza. E ela não se esquece do engenheiro japonês que deu a ela a primeira mentoria no programa GQT. E ali ele ia passando todos os temas, colocando a gente para estudar, tinha que estudar muito estatística. Ele dava os temas, estuda, agora volta aqui e traz para mim, traz as dúvidas. E a gente foi trabalhando um tempo com estatística. Depois nós montamos grupos para tratar especificamente de desdobramento da função qualidade. Mirza coleciona dezenas de grandes projetos de consultoria no currículo. Ela atua em empresas de todos os segmentos, sempre buscando aquele olhar diferenciado, cheio de entusiasmo, que marcou a entrada dela no mundo da consultoria. Aí foi um boom, tinha cases, e eu estava inserida naquele momento. Eu tinha 5, 6 meses que eu tinha chegado na Fundação Cristiano Ottoni. Então, vendo um monte de cliente, apresentando os cases, eu comecei a implementar dentro das empresas o que eu aprendi com o professor. Neste livro, Botrel conta toda essa experiência
Desafios e aprendizados, trabalhando nos bastidores do programa GQT. Foi lá que ele teve a oportunidade de gerar um dos resultados mais empolgantes que qualquer acadêmico pode desejar, o de transformar a realidade. O que eu fiz no livro foi escrever uma trajetória dos quase 40 anos do projeto. Então, eu escrevi a trajetória mostrando as dificuldades que houve, mostrando as vitórias, né? E sempre com a ideia assim, subjacente de mostrar a alta qualidade da GQT. Alessandro não fez parte do GQT, mas estudou sobre os impactos causados pelo movimento, que mostrou aos engenheiros como eles poderiam contribuir para as organizações com algo mais que competência técnica em cálculo, levando também a nova metodologia para uma gestão eficiente. Quando a gente instala ali a qualidade total, a gente cria um novo momento para a escola de engenharia. Um olhar para a inovação, um olhar para o crescimento científico. Então a qualidade está muito associada a essa mudança de paradigma na escola, envolvendo a importância da pesquisa para entregar à sociedade todo o desenvolvimento que aqui é feito. Alessandro era o vice-diretor da Escola de Engenharia no período das comemorações do centenário em 2017 e teve a oportunidade de ouvir direto do professor Botrel como foi o processo de criação do GQT, que trouxe avanços enormes para a própria UFMG. A universidade também se beneficia de todo o conhecimento que vem de fora para dentro. E quem sai ganhando com isso? São as pessoas que aqui passam, são nossos estudantes que estão aqui se formando, né, para transformar essa sociedade. Nós temos que formar pessoas que saibam aprender com a experiência. Experiência que professores como Botrel e Euler têm de sobra. Segundo o vice-reitor, o legado deixado pelo Programa de Gestão pela Qualidade Total há mais de 30 anos marcou para sempre o currículo da engenharia. Uma pessoa que vai para o mercado hoje, ela tem que entender o mercado. Nós temos que formar pessoas que saibam aprender com a experiência. Então, assim, mais um motivo para você evidenciar na formação do engenheiro essas questões do comportamento. Liderança, trabalho em equipe, gestão de projetos, gestão com pessoas. Então são todas habilidades que precisam ser trabalhadas aqui. Então a gente tem que aprender com o que está lá fora. Imersos no Programa de Gestão pela Qualidade Total na década de 1990, os professores Botrel e Euler se tornaram grandes referências do assunto no país e também multiplicadores de tudo o que aprenderam. Duas coisas apaixonantes na profissão de professor. A primeira delas é o fato de você ter aquela alegria de transmitir um conhecimento e, mais do que isso, ver o conhecimento se consolidando nos alunos. E outra alegria que é espetacular é o seguinte: você é sempre professor de jovens, você está sempre no meio jovem. Então isso ajuda você a envelhecer mais devagar. Isso é uma espécie de um recozimento subcrítico. É uma lixadeira para preparo de amostras, é isso? Ok. Diante dos jovens estudantes, os professores Euler e Botrel demonstram todo o orgulho por terem contribuído com um movimento que nasceu na academia, de olho nas necessidades de desenvolvimento das empresas brasileiras frente à competição internacional. O movimento brasileiro pela qualidade teve sua origem na iniciativa e convite do governo federal para melhorar a produtividade, a qualidade e a competitividade de empresas brasileiras. O presidente da Fundação, Cristiano Ottoni, lembra que a revolução provocada pelos consultores do GQT também chegou à área pública. Ajudou na reestruturação administrativa de todas as grandes empresas brasileiras, não só empresas privadas, mas também os órgãos governamentais. Segundo Menezes, o mercado mundial passou a olhar com mais respeito para o potencial dos negócios sediados no Brasil. As empresas brasileiras passaram a ser vistas, no mesmo nível de empresas desenvolvidas lá fora, as mesmas empresas mundiais. Se hoje as empresas brasileiras não tivessem uma gestão de alta qualidade proporcionada pela qualidade total, elas não estariam no nível de inovação que elas têm hoje. A gente fala assim, arrumou a casa para depois crescer.
Esta turma de futuros engenheiros ouviu essa história ser contada diretamente por 2 de seus autores, nomes que eles até então só tinham visto nos livros e artigos científicos. Esse movimento pela qualidade, ele surgiu no Departamento de Engenharia Metalúrgica. Cresceu, se tornou a maior consultoria em gestão empresarial da América Latina. Os livros que eles vieram doar para a biblioteca da Faculdade de Engenharia foram escritos por alguns dos renomados consultores que hoje compõem a equipe do Aquila, dando continuidade ao processo de evolução das técnicas de gestão empresarial. E a gente espera que os livros possam despertar em alguns alunos o interesse em fazer um aprimoramento na área de gestão. A gente agradece aí os senhores e isso aqui será muito bem usado pelos nossos alunos. Estes livros são uma parte importante do conteúdo gerado pelos consultores do Aquila e ficamos muito satisfeitos de ver que passaram a compor o arquivo de títulos da Faculdade de Engenharia da UFMG. O conhecimento e as experiências em campo dos nossos consultores têm ajudado organizações de todos os setores, nas áreas pública e privada, a profissionalizarem a gestão. Nossos especialistas buscam continuamente aprimorar as técnicas que nasceram lá no Programa de Gestão pela Qualidade Total. E nesses 12 anos de existência do Aquila, criamos a nossa própria metodologia, consolidada neste livro, Os 8 Passos da Excelência, um guia prático de como levar as organizações para um novo patamar de resultados. A missão do Aquila é se manter em constante aprimoramento, garantindo que nossos consultores sejam uma peça-chave no crescimento e no fortalecimento das organizações brasileiras. Os encontros anuais da equipe de consultores do Aquila mostram como o negócio cresceu nestes 12 anos desde a fundação. Reunir este grupo não é fácil. São centenas de participantes e muitos deles vêm de várias partes do Brasil e do mundo para trocar experiências em Belo Horizonte. Nessas convenções, eles também alinham novos avanços para a metodologia que vem aprimorando o nível da gestão das organizações brasileiras, tanto públicas quanto privadas. A consolidação desse conhecimento trazido por referências técnicas como Orlando Euler e Carlos Alberto Botrel está na metodologia dos 8 Passos da Excelência. Pergunta aos professores qual é o conselho para os jovens que querem entrar na desafiadora carreira da consultoria. Fundamental que os jovens tenham o espírito de cultivar os bons relacionamentos. Desejo de aprender permanentemente se ele quiser se tornar um bom consultor das suas atividades. A pessoa faz bem feito aquilo que ela gosta de fazer. Gostar, ter disciplina e se manter em contínuo aprimoramento é o segredo do sucesso dos grandes consultores. Conceitos implantados lá atrás no programa GQT e que permanecem até hoje na formação da equipe do Aquila. Eu acho que é necessário que haja sempre a preocupação de estar continuamente aprimorando o conhecimento dos consultores. E essa é uma preocupação que sempre houve dentro do projeto. Os consultores, eles têm que estar sempre aprendendo mais para sempre trazerem fatos novos. O fato de as empresas estarem mais bem preparadas e mais exigentes, isso, por outro lado, obriga que os consultores também cresçam, em aprimorando suas técnicas. Segundo o professor Botrel, o Aquila faz isso de uma forma original, com método próprio de trabalho, diferentemente daquele adotado pela maioria das multinacionais do setor de consultoria. Eles têm autoconhecimento, por exemplo, na área de gestão, eles aterrissam numa empresa, fazem uma excelente análise da condição da empresa, entregam aquilo no relatório e vão embora. O Aquila não entrega relatório e simplesmente vai embora. A equipe fica e trabalha lado a lado com as empresas para promover as melhorias necessárias, repassando conhecimento, técnicas e ajudando a implantar um mindset transformador que traz longevidade aos negócios. Treinar as pessoas para que elas, depois de algum tempo, façam voo solo, ensinar a pescar. E essa presença lá vai criando um espírito de qualidade nos funcionários, nos dirigentes. Crescer para se tornar autossuficiente.
é um dos mais importantes diferenciais que nós temos. Você permite que a organização tenha esse apoio do consultor e esse apoio que é desenvolvido a quatro mãos. Ela vai fazer junto com o Aquila. Então, o que a gente chama de on-the-job training é também uma garantia de absorção da metodologia por parte da empresa. Para estes especialistas, não confiar que o bom resultado de hoje vai se repetir amanhã é a filosofia da gestão comprometida com resultados. É indispensável mesmo que todas as empresas e todos os profissionais tenham esse espírito de se questionar, mesmo que julguem que tenham com bons resultados. E esse espírito de questionamento é que vai fazer com que eles conheçam os novos desafios que estão aparecendo. Na tecnologia, na área da informática, na área de tratamento de dados, na hora do compliance. Tudo isso tem despertado novos interesses para as organizações. Elas têm que saber que tem coisas mais importantes que podem ser alcançadas a curto prazo. Mesmo não estando mais nas rotinas de coordenação de projetos, Euler e Botrel mantêm o exercício de pensar o futuro e recomendam aos gestores que invistam na melhoria contínua dos métodos de administração para garantir o crescimento contínuo da organização com o máximo de saúde financeira e potencial de crescimento. Mas sem qualquer sombra de dúvida, a pessoa que tem conhecimento de gestão faz de uma velocidade muito maior, com mais propriedade, sabedoria e com muito mais êxito a curto prazo. Permanente desafio, questionamentos persistentes com o propósito de procurar se antecipar, a conhecer, encontrar soluções para os desafios futuros também. Que a sabedoria no uso do conhecimento consiste em transformá-lo em benefício para a sociedade. Nestes 12 anos de fundação da marca Aquila e no papel de referência técnica para centenas de consultores, Orlando Euler e Carlos Alberto Botrel se sentem confiantes para apontar a direção que a empresa deverá seguir nos próximos anos. É muito importante que o Aquila esteja sempre à frente das organizações e que esteja mostrando o quão importante é o sistema de gestão que ele desenvolve para garantir que as empresas tenham melhor desempenho e melhores resultados em suas atividades. Colocar o interesse das empresas sempre acima dos interesses do Aquila. Tem tudo para se tornar, em 2030, ou até antes, numa referência técnica mundial na área de consultoria empresarial. Evoluir sempre. Essa é a missão do Aquila. E é por isso que nossos consultores viajam tanto pelo país e pelo mundo, para disseminar as melhores práticas de gestão. Eu espero que você tenha gostado de fazer esse passeio pela história recente do mercado brasileiro. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com nossa equipe, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!